E aí, como é que você tá? Tudo certo? Esse é o vídeo sobre as minhas leituras de maio. Eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço para compartilhar os meus interesses relacionados a leitura, filmes, séries, assuntos da sociedade e outras coisas que me chamem a atenção. Se isso te interessa, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser informado. O mês de maio foi um mês interessante de leitura para mim, não foi um mês ruim. Consegui ler 2 livros. Na verdade, o segundo livro eu li uma parte nos últimos dias de maio e terminei no 1º de junho. Mas eu vou contar como leitura de maio, por isso está nesse vídeo aqui. Os 2 livros são bem diferentes um do outro, um de história do Brasil, outro de literatura brasileira, tratam de temas diferentes, têm estilos diferentes, então não conversam entre si, apesar de que, sei lá, com alguma imaginação, você consegue estabelecer alguns pontos de contato entre eles. O primeiro livro que li no mês de maio foi A Escravidão no Brasil, do Jaime Pinsky, e publicado pela editora Contexto. Esse livro tem um pouco mais de 90 páginas. O Jaime Pinsky, como já diz no título, vai apresentar o que foi a escravidão no Brasil. Ele vai apresentar aspectos centrais, fatos importantes de como ocorria as relações no contexto da escravidão. As origens, as razões da escravidão aqui no Brasil. Ele vai falar tanto da escravização de indígenas quanto da escravização de africanos. Vai falar da vida cotidiana, como é que aconteciam as relações entre os escravizados e também dos escravizados com os escravizadores. Vai tocar também no tema dos relacionamentos amorosos, dos relacionamentos sexuais no contexto da escravidão. Vai falar de formas de torturas que eram utilizadas contra os escravizados e também das formas de resistência, as rebeliões que os escravizados desenvolviam contra a escravidão, contra os seus senhores, contra esse estado de indignidade que era a escravidão. Esse livro tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, ele foi escrito para um público amplo. A sua linguagem é de fácil acesso, de fácil entendimento, é um texto bem escrito, e o Jaime Pinsky, ele consegue costurar muito bem os capítulos, os temas que ele vai apresentando nesse livro, de modo que a leitura fica bem fluida e muito interessante de ser feita. E um outro aspecto importante de ser destacado sobre esse livro é que, nesse texto, o autor não pretendeu fazer um texto neutro. Ele não quis ser pretensamente imparcial. Como o próprio autor diz, esse livro é bem documentado e engajado. Ou seja, ele quer apresentar informações, aspectos importantes sobre a escravidão no Brasil, mas também quer tocar o leitor, quer convidar o leitor a lidar com essa informação e agir em relação àquilo que ele está lendo. Então, o Jaime Pinsky escreveu esse livro não só para você saber o que aconteceu, mas para se envolver com a história do Brasil e ter uma atitude em relação a ela, especialmente porque a escravidão deixou marcas muito profundas na história e na sociedade brasileira. A escravidão não foi apenas um fato que ocorreu há muito tempo atrás, muito pelo contrário. Se a gente considerar o marco do ano 1500, a gente vai dizer que o Brasil tem 524 anos e teve escravidão nesse território por mais de 300 anos, entre 300 e 400 anos. Ou seja, a escravidão esteve presente na maior parte da história do Brasil. Não de forma periférica, não de forma pouco importante, mas de forma profunda. O Brasil já foi sustentado pela mão de obra escravizada. Isso deixou uma marca muito profunda na sociedade brasileira, de modo que as suas influências, os prejuízos, os efeitos da escravidão ainda estão presentes nas relações sociais aqui no Brasil. Conhecer sobre a escravidão é muito importante para que a gente entenda sobre a história do Brasil e entenda também as raízes de problemas sensíveis da realidade brasileira ainda hoje, como é o problema do racismo. E essa abordagem do Jaime Pinsky está justificada por ele na sua compreensão a respeito da escravidão. Para ele, a escravidão não é apenas um modo de produção, mas uma maneira de relacionamento entre seres humanos. E por isso, ainda deixa as suas marcas, a sua mancha, a sua chaga nas relações sociais no Brasil de hoje.
E o segundo livro que li no mês de maio foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, publicado pela editora Rocco. Apesar de não ter esse livro físico, eu acho essa edição muito bonita. Os livros dessa editora normalmente têm um projeto gráfico muito interessante. A capa dela, que une uma pintura feita pela própria Clarice Lispector com essas fontes, essas cores, eu acho muito da hora. Esse livro é um clássico da literatura brasileira, muitas pessoas já leram, eu ainda não tinha lido. Até a leitura desse livro, eu ainda não havia lido nada da Clarice Lispector, com exceção das frases que o pessoal publicava no Orkut, no Facebook, em outras redes e colocavam lá. Clarice Lispector. Muitas dessas frases provavelmente nem foram escritas pela Clarice mesmo, mas teve uma época que era assim uma febre as pessoas colocarem frases e atribuírem a Clarice Lispector. Das coisas mais bonitas às mais bregas. A Hora da Estrela conta a história de Macabea, uma mulher alagoana que havia se mudado para o Rio de Janeiro e trabalhava como datilógrafa. Na realidade, a história de Macabea não é contada por ela mesma, nem por alguém conhecido dela. É contada por um desconhecido chamado Rodrigo S.M., que faz essa narração a partir de um exercício imaginativo. Ele vê essa moça que ele imagina ser nordestina, com uma expressão tristonha, sofrida, e ele começa a imaginar quem é essa pessoa, qual é a história de vida dela, e começa a desenvolver essa narração sobre essa personagem chamada Macabea. De uma forma muito sucinta e sem spoiler, Macabea, como eu já disse, é uma alagoana que vive no Rio de Janeiro e trabalha como datilógrafa. E ela é uma órfã de pai e mãe, foi criada por uma tia que a maltratava, que não gostava dela e que também morreu. Ou seja, ela era sozinha no mundo e ela trabalhava como datilógrafa e era ruim na sua profissão. Ela era incompetente na sua profissão, especialmente porque ela não tinha tido acesso a uma boa escolarização. Se você é jovem o suficiente para não saber o que uma máquina de datilografia, a função do datilógrafo, dê um Google rapidinho que você vai descobrir o que é, mas basicamente era uma máquina que permitia, antes da existência ou da popularização dos computadores, você digitar textos em papel sem que fosse de uma forma escrita. Era algo moderno para a época. E a Macabea, como não tinha tido acesso a uma escolarização de qualidade, ela errava muito a grafia das palavras, a escrita das palavras, e via o seu emprego por um fio. Apesar disso, o fato dela ter uma profissão conferia a ela identidade. Ela que era quase um ninguém. Ela estava ali no limbo entre ser alguém e não ser ninguém. A sua vida era uma vida um tanto vazia. Ela não estava nem viva nem morta, sabe? A forma como essa história ressoou em mim me fez ver a Macabea como sendo uma pessoa anestesiada na vida. As suas afeições, a sua capacidade de sonhar, de vislumbrar o futuro, de se alegrar, de mesmo se entristecer, havia sido amputada pelo seu sofrimento. Ela havia se tornado órfã muito nova, foi criada por uma tia que não gostava dela, que maltratava ela, a levava de uma forma compulsória para a igreja. Então sua vida tinha sido tão ruim, que ela se tornou indiferente ao mundo e à vida. Ela acordava, ia para o trabalho, voltava para casa, comia, dormia, acordava de novo, ia para o trabalho, voltava para casa, de vez em quando ia para o porto e voltava. E a vida dela era isso. Era uma vida sem sentido, vazia, sem gosto, sem cores. Ela não tinha amizades, ela não tinha família, ela era sozinha e solitária no mundo, não era desejada por ninguém, não era querida por ninguém, mas isso já não a afetava mais, ela tinha se tornado indiferente, ela apenas sobrevivia. E se você ainda não leu essa história, não conhece esse livro, primeiramente, saiba que o que eu estou falando aqui não vai estragar a sua experiência de leitura. Eu estou contando assim 0,5% do que é história,
Não estou entregando o desenvolvimento da história, não estou entregando o final da história. Pode ler tranquilamente que eu não estou estragando a sua experiência de leitura. Mas você pode estar pensando que assim, nossa, que vida triste era a vida de Macabea. Só que ela tinha se tornado tão indiferente que ela nem sabia que ela era triste. Ou essa sua ideia, você mesmo que está me assistindo aí, de que a Macabea era uma pessoa triste, não fazia sentido para ela, porque ela não era nem triste nem feliz. Ela era indiferente à vida. E eu queria destacar um outro elemento que é muito marginal na história, na verdade, e que também não é um spoiler assim, mas serve para afirmar esse ponto que eu falo sobre a indiferença da Macabea perante a vida, que é a sua relação com o divino, com a espiritualidade, com a religiosidade. Ela, assim como a sua vida, em que ela não estava nem viva nem morta, ela era algo como um zumbi, ela nem era feliz, nem era triste. No campo da espiritualidade, da relação com o divino, ela não era nenhuma crente, nenhuma descrente. Ela cresceu frequentando o espaço da religião com a sua tia de forma compulsória, mas aquilo não mexeu com ela. E penso eu que tem muito a ver tanto com a questão dela ter sido obrigada a ir para o espaço da religião, quanto a figura de quem a obrigava, que era a sua tia, que era uma pessoa perversa, que era uma pessoa que a maltratava. E aí a gente pensa, a religião, o espaço da religião é um espaço que molda as pessoas. E essa tia era de uma determinada forma que a associação natural era que ela era assim porque a religião a transformou nisso. Ou a religião chancelou isso. Essa tia frequentava esse espaço da religião e não havia sido transformada em uma pessoa melhor. Então, o pensamento muito natural, isso aí eu já estou imaginando e conjecturando aqui, né? Um pensamento muito natural é o seguinte: não faz sentido eu querer participar de um ambiente de forma compulsória e que moldou ou chancelou a imagem, a postura de alguém que me maltrata. Apesar disso, durante a narrativa, a gente vê a Macabea manifestando alguns trejeitos, alguns ritos, algumas práticas que são relacionadas à religiosidade, seja de orações, seja de alguns sinais, e que é uma coisa muito curiosa, né? Porque a partir da morte da sua tia, ela não mais frequentou o espaço da religião. Apesar disso, de vez em quando, ela repetia algo que era da religião. Era alguma coisa no sentido de: ok, eu não acredito tanto em Deus, mas por que não orar nesse momento? Por que não fazer determinado rito, determinado gesto de proteção ou de petição? É uma coisa muito curiosa. Certamente alguém já deve ter estudado e pensado sobre isso. A própria Clarice Lispector, ela tinha uma origem judia, sua família era judia e ela, me parece que na sua infância, talvez adolescência, havia participado do contexto religioso do judaísmo. Depois de adulta, eu já não sei como é que era a relação dela com a religião, mas enfim, é uma coisa interessante, né? E algumas pessoas falam, inclusive, que tem sim diversos elementos nessa narrativa que tem a ver com a própria história da Clarice Lispector. Esse é um livro muito interessante, ele tem muitos elementos que podem nos fazer refletir, pensar. Certamente, em algum momento do futuro, eu voltarei à leitura de A Hora da Estrela e de uma forma mais detida, procurando artigos, aulas de pessoas refletindo sobre essa obra da Clarice Lispector. É um livro muito interessante, profundo, e a sua escrita, a gente não pode deixar de destacar isso aqui, a escrita da Clarice Lispector é muito bonita, é muito envolvente, é tocante, ela de fato gera uma empatia da pessoa que está lendo a história com a história. E faz a gente, inclusive, pensar sobre pessoas que tenham um tipo de vida semelhante ao da Macabea. E é esse aspecto que eu falei no início do vídeo, que é possível de conectar os dois livros, apesar de não terem muito a ver um com o outro, né? Escravidão no Brasil e A Hora da Estrela. Os dois escritores, a Clarice Lispector e o Jaime Pinsky, eles fazem esse movimento de empatizar com o tema que eles estão tratando e escrever de tal forma que a pessoa que está lendo também empatize com aquilo que eles estão apresentando e, de alguma forma,
influencia no modo dessas pessoas caminharem na existência e olharem para outras pessoas. Enfim, esses foram os 2 livros que li no mês de maio. Você conhece algum deles? Já leu? Joga aqui nos comentários o que você achou deles. Se você ainda não leu, me conte o que você achou dos meus comentários, dessa apresentação, se isso te interessou, se isso gerou em você o desejo de ler esses livros, me conte por aqui também. E se você se interessou por esses livros, quer comprar um ou outro, ou mesmo os 2, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links para eles 2. E lembrando que são links de afiliado, ou seja, se você comprar por esses links, você não vai pagar nada a mais, porém, eu vou ganhar uma pequena comissão, porque você comprou utilizando os meus links. É isso, valeu e até a próxima!